Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Leumann Podcast. Eu estou aqui com a Fátima. A Fátima ela é especialista em liderança, especialista em comportamento humano, trabalha com HMI, já trabalhou na Coca-Cola, ela é especialista em gestão e processos corporativos. E aí, Fátima, como é que você está, querida? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, Marcelo. Ah, maravilha. E, Fátima, você trabalha com liderança. Sim. Quais são os tipos de trabalho que você faz ajudando as empresas no âmbito da liderança? Primeiro, a gente tem que identificar comportamento, como você mesmo disse, especialista em comportamento, porque o que traz a cultura da empresa é o comportamento. Muitas empresas hoje, elas selecionam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Então, o primeiro passo para trabalhar numa liderança é saber o perfil comportamental deste líder e como ele gere os outros perfis abaixo dele. Tem uma coisa importante. Você viu que... Queria saber qual que é a tua opinião. Sim. Não sei se você viu que o novo CEO da Disney mandou 1.000 pessoas embora. Sim. E justamente por causa de cultura, muito vinculado e diretamente ligado à liderança. Você chegou a ver isso? Sim, sim, cheguei a ver, sim. E assim, é uma coisa importante que assim, eu já estou há 30 anos nesse mercado corporativo e já vi muitas empresas com cultura forte, porém, se a liderança não traz essa cultura dentro de si, não aplica na sua área, não adianta, degringola tudo. Pois é, aí tem uma coisa que eu queria saber qual que é a tua opinião. No caso da Disney, ela tinha assim uma questão que é, por exemplo, eles contratam uma pessoa por a ideia, mas por valores, Sim. não olhando tanto a capacitação técnica. Sim. Quer dizer, não olhando tanto, não olhando absolutamente nada. Nada. Né? E aí, eles lá dentro, depois que a pessoa entra na empresa, aí lá dentro eles dão um treinam, né? treinamento para o setor, para a função que a pessoa precisa. Eu cheguei a fazer isso na Coca-Cola, Marcelo, por quê? Na região de Manaus, a mão de obra ela é muito escassa, diferente de São Paulo, que é onde você tem fartura de mão de obra. E quando eu fui fazer a seleção, eu fiz a seleção por valores. Por quê? Eu sempre disse, caráter você traz de casa, porém, treinamento eu consigo te dar aqui. Então, se a pessoa já tem intrínseco esses valores, essa percepção de você atender bem, você gosta, é o teu perfil, o processo você treina. Tudo é treinável. Mas aí tem uma coisa que é o seguinte, eu entendo, e aí foi uma demanda, foi uma necessidade do local que não tinha tanta gente preparada. Sim. Mas e aqui em São Paulo? Né? Aqui em São Paulo a gente tem muita gente preparada. Aliás, essa questão dele ter dispensado 1.000 pessoas, ele está mudando a cultura, especificamente nesse ponto. Sim. Porque ele entende que hoje... Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. Exatamente isso. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas, se elas chegam mais prontas na empresa, e aqui em São Paulo a gente vê que a cultura é essa, né? Sim. É através de currículo, depois passa por várias... Entrevistas. processos, isso, exatamente, dinâmicas, né, para Sim, poder sim. justamente... E aí, como é que você sente aqui em São Paulo tudo isso? Eu já aprendi, desde pequena com a minha mãe, que tudo tem que ter um equilíbrio. Sal demais e açúcar demais estraga o seu prato, né? Eu já aprendi desde pequena. Você tem que ter as suas especificações técnicas, você tem que estar preparado pela função, porém você tem que ter perfil, né? Então, as duas coisas eu acho que vai... Em São Paulo você tem muita mão de obra qualificada. O que a gente tem que ver, perfil certo para a vaga certa. E aí é treinar, você ganha tempo em treinamento, você ganha em turnover, a pessoa quando ela está certa para aquela vaga, ela gosta daquilo que ela faz, é desenvolvimento, Marcelo. Então eu acho que a medida certa é o equilíbrio, não só valores para você treinar, porque você vai gastar muito tempo para preparar aquela pessoa, e também não só a parte técnica, tem que haver esse equilíbrio. E aí eu sei que eu estava olhando no teu Instagram e eu já percebi que você faz trabalho assim exclusivo, onde algumas empresas te contratam. Aliás, tem inclusive essa norma nova, a NR1. NR1, que fala sobre Sim. a questão de mentalidade,
do emocional. E de processos também, né? Psicoemocional das pessoas dentro da empresa. Sim. Fala um pouquinho sobre... Tem muita gente que não entende muito bem ainda o que é essa NR1, norma. tá. A NR1, ela faz parte do PGR. O PGR, ele já existia, sempre existiu nas empresas, que é o mapa de risco da empresa. Exemplo, tem escada, tem que ter corrimão. Tem que ter aquela sinalização no chão. Então, isso já era do PGR. A NR1, ela veio inserir dentro deste PGR os riscos psicossociais. E o que são? São 13 riscos, né? Então, desde assédio moral, constrangimento, assédio sexual, pressão. E assim, Fátima, mas eu trabalho com vendas, eu não vou colocar pressão? Sim, mas tem que ser uma pressão controlada. E aí eu volto lá atrás, tem que ser pessoa certa na vaga certa. Se eu sou um vendedor, que eu fui selecionado e eu tenho perfil para vendas, eu vou suportar essa pressão da venda, da meta. Agora, porém, se eu não tenho, eu não vou suportar essa pressão. Aí eu vou espanar, eu vou ficar doente, eu vou gerar atestados e tudo mais. Também a liderança, olha como tudo convém. A liderança, ela é tóxica. Então ela começa a pressionar, ela começa a te expor, isso gera um psicoemocional. E é importante dizer, Marcelo, que há uma confusão da NR1, que muitos empresários falam, isso é só para prejudicar o empresário. Não é para prejudicar o empresário. A NR1, ela veio falar dos riscos psicossociais que eles são gerados dentro da empresa. Então, são os riscos ocupacionais que a empresa gera. E aí entra a liderança, porque muitas das vezes a liderança gera o risco. Né? O ambiente de trabalho tem muitas coisas hoje, Marcelo, que não cabe mais nesse ambiente. Algumas brincadeiras, apelidos, não cabe mais neste momento que a gente está vivendo, né? Exposição, troféu abacaxi, essas coisas não cabem mais, porque a pessoa antigamente, por ela precisar trabalhar, ela aguentava tudo isso. Ela absorvia, mesmo que ela ficasse doente, chegava em casa, brigava com a esposa, chutava o cachorro, que é o primeiro que recebe aquele mau humor, né? Mas hoje não cabe mais isso. Hoje é um risco, e é um risco que a empresa, se ela tiver ciência e não agir, ela está gerando o risco. Então, as empresas, elas têm que ficar atentas que não é só para o colaborador, é uma proteção para ela. Se a empresa faz esse mapeamento, esse inventário desses riscos, de A a Z, desde a sua própria liderança até o chão de fábrica, ela mapeia, Fátima, está tudo ok? Ainda não. Ela tem que fazer um cronograma, um plano de ação para mostrar para o Ministério do Trabalho que ela está identificando, que ela está atuando. E começa a valer agora, a partir de 26 de maio. E a liderança em geral, né, que a gente sabe que, por exemplo, essa questão de liderança ser tóxica, tudo tem relação com comportamental. Sim, né? Total. Quando você aplica um treinamento lá interno para líderes, você entra nesse âmbito comportamental? Como é que você faz? Primeira coisa, a gente tem aquele bate-papo para explicar, porque, como você mesmo disse, muita gente não sabe o que é risco psicoemocional, não sabe. Então, a gente faz uma entrevista. E depois, o primeiro passo é fazer o HMI, que é uma plataforma que faz o mapeamento comportamental do líder. Ele faz um SWOT. Todas as suas fortalezas, as suas ameaças e as suas fraquezas. E como a gente pode atuar? Você tendo ciência de como você age sob pressão, ou como você lidera o perfil da sua equipe, você reduz esse risco. O HMI, que é um laudo comportamental, ele protege a empresa e o líder, porque ele sabe como ele está agindo, ele recebe um feedback, uma devolutiva do seu perfil e aonde que ele tem que fazer uma sintonia fina, onde ele tem que equilibrar o seu jeito de liderar. Porque tudo mudou e tudo está mudando muito rápido. Tem que personalizar a liderança, né? Sim. Mas aí o teu treinamento, ele vai além de líder também ou não? Ou você só fica no líder ou você ajuda também em todos os... Todas as áreas. Desde o chão de fábrica, porque tudo isso é equilíbrio emocional. Né? Quando você se conhece, uma coisa que aconteceu comigo, autoconhecimento liberta. E quando eu me aposentei e fui trabalhar na área assim, de consultoria e treinamento, eu fui buscar aonde? Inteligência emocional.
né? E quando você começa a se conhecer, saber os seus pontos de sombra, a sua zona de conforto, porque na nossa área de conforto a gente nada de braçada, a gente faz aquilo com tranquilidade e faz com excelência. Agora, e quando a gente precisa usar a nossa área de desconforto ou sombra? Então, todos nós, independente de ser um funcionário de chão de fábrica, ou da liderança, ou a alta liderança, você precisa de autoconhecimento. Sim, não, perfeito. Eu gosto de dizer que nada tão desigual do que liderar todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, o líder tem que entender mais de gente, de comportamento. E isso está sendo uma estratégia em todos os RHs. Tá? Então, isso já não é só uma tendência. O RH entendeu que ele não é um departamento pessoal, ele é um recurso humano. E aí eles estão utilizando a estratégia de comportamento, entender o perfil do seu colaborador, o que motiva ele, porque muitos de nós somos movidos por legado, vamos colocar assim. Se eu te motivar, eu vou te dizer assim, Marcelo, você vai fazer parte dessa mudança dessa empresa, a gente vai mudar o mundo. Se você tem esse perfil que quer mudar o mundo, você vai engajar, porque muitas das vezes, e eu nesses anos de empresa, o que eu percebi? Muitas vezes não é só dinheiro que motiva, Marcelo. É propósito, é você fazer parte daquele movimento. E tem aquele colaborador que só aprende um manual, porque é o perfil dele. Ele gosta de ter o passo a passo para ele entender melhor, ele vai te entregar um resultado melhor. Então, quando você começa a entender essas diferenças, quem eu motivo com energia, com poder, com legado, e quem eu ensino passo a passo e acompanho, isso te traz o seu resultado. Uma coisa que vai ficar muito claro, que o líder precisa saber o seguinte, o resultado não é ele que faz, é a equipe dele. Se a equipe dele é feita de pessoas, ele precisa de pessoas satisfeitas para entregar um bom resultado. Aí ele entrega um bom resultado. Além de você fazer o trabalho exclusivo dentro da empresa, você também dá treinamentos para quem quiser participar do seu treinamento. Como é que são esses seus treinamentos? Você faz online, presencial? Como é que funciona? Os dois. Os dois? Os dois. Maravilha. Eu faço online, né? A gente faz imersões de 4 dias, fazendo a formação de analista comportamental, onde eu formo analistas comportamentais com certificado, onde eles estão aptos a aplicar isso dentro das empresas. Como analista de recursos humanos, ele pode aplicar isso na seleção, no treinamento e até na liderança, né? A gente consegue fazer isso. E aí você faz online? Online. E agora, em junho, eu vou fazer uma imersão, uma formação presencial de analista comportamental agora também em junho. Dia 20 e 21 de junho, eu irei fazer uma imersão, uma formação presencial. Vai ser incrível. E também aqui liderança. Aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Vai ser incrível, vai ser incrível. Super. E o de liderança também eu faço online. Ótimo. E sobre treinamento presencial? Sim. Você, então, essa vai ser uma formação. Uma formação. Presencial de analista comportamental. Exato. Aí essa pessoa, ela fazendo essa formação, ela já consegue ir no mercado de trabalho. No mercado. Sim. Como analista comportamental. Como analista comportamental, que é uma nova profissão. Você prepara, então, essas pessoas para fazerem exatamente o que você faz nas empresas? Que elas eu te ensino a ganhar dinheiro. Aí, você consegue, ajuda elas a personalizar Sim. o trabalho feito numa empresa. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, porque assim, 2 coisas. Quando você forma um analista comportamental, se ele está desempregado, ele tem uma profissão. Então, ele consegue ingressar no mercado de trabalho dizendo, olha, eu sou analista comportamental, eu posso te ajudar na área de seleção. Então, ele pode entrar como assistente administrativo de RH, ele pode entrar como analista de RH, porque ele está capacitado a fazer seleção e treinamento por perfil. Ele pode, eu vou ensinar também, ele dar devolutivas, que é o que eu faço nas empresas. Ele explicar para o colaborador o que é o perfil dele, porque só o laudo, Marcelo, pelo laudo, você não... Porque assim, são 150 páginas sobre você. Eu falo que é o livro sobre você. É o melhor livro que você pode ler na sua vida, é o HMI. Uma pessoa pega o laudo e ela mesma vai ler ali o laudo, tudo bem, ali tá muito detalhado. Sim.
Mas nada melhor do que ter uma pessoa orientando. que aí faz esse trabalho de, exatamente, devolutiva. de devolutiva do laudo. E essa devolutiva é baseado, direcionando a pessoa para o que exatamente? Como é que funciona isso? Eu vou te orientar como que você olha a sua área de sombra e a sua área de luz. Que seria a área de desconforto e de conforto. Certo. E ali a gente vai mostrar o que energiza essa pessoa, o que motiva, como ela lida com a sabotagem que todos nós temos o sabotador dentro de nós, isso não vai dar certo. Você sabendo como você reage, você vai saber usar o seu perfil na situação adequada. Porque muitas vezes, Marcelo, a gente tem que flexibilizar. A gente não pode ser 8 ou 80, né? A gente pode ser um 9, pode ser um 75, então você vai aprender a usar isso a seu favor. No treinamento eu ensino você como que você faz isso e como que você ensina, dá uma devolutiva para a pessoa, de acordo com o objetivo dela, qual é o plano de ação para ela. Porque eu falo assim, ação precisa de um plano. Se você tem um plano e você não age, você só tem papel. Porém, se você tem um plano e você age, você tem resultado. Se você tem ação e não sabe para onde ir, você está rasgando dinheiro, porque você está indo sem direção. Então, o HMI, essa formação, ela te dá o quê? Clareza, direção. Ela fala, olha, você tem que chegar aqui e diz, neste momento, você decide sair do seu automático. Você assume o seu controle. Isso é super importante. Essa pessoa sai capacitada a isso, a fazer seleção, a dar treinamento e também ela sai apta, Marcelo, a chegar e fazer isso para a pessoa física, não só para a pessoa jurídica. Isso é muito importante, porque exatamente. ela consegue gerar renda extra. Ela tem a possibilidade de fazer renda extra, não só trabalhando com pessoas que precisam, por exemplo, quer realizar um sonho, ela pode fazer todo um processo de direcionamento, ajudando na devolutiva com HMI dentro das empresas. Dá para ajudar no RH, para contratação, gestão, liderança, dá para... Para você ter uma ideia, eu apliquei isso em uma empresa, entre os dois CEOs. Aí o CEO financeiro e o CEO comercial. Eu apliquei nos dois e o que eu fiz? Eu cruzei os dois perfis para ver como que eles poderiam se ajudar entre si. Olha só que os dois deram o mesmo perfil, defensor. Mas um trabalha na área financeira e outro na área comercial. Como que é isso? A intensidade, né? Então, deu diferença nas intensidades, um era mais comercial, ele gostava da venda, e o outro era mais metódico, era mais para o financeiro. E aí, o que nós fizemos? Vamos cruzar os dois, e aí cruzei o CEO financeiro com o comercial e fizemos um job rotation, para que eles entendessem como eles poderiam ter um melhor resultado dentro da empresa com o seu perfil. Resultado 27% a mais de resultado em processo e em renda. Excelente. Foi excelente, Marcelo. Foi assim, uma experiência incrível. Maravilha. Deixa eu só... Aqui o pessoal está online com a gente, né? Eu acabei não perguntando, eu sei que eu acredito que o áudio está ok, né? Tá ok? Tá super ok. Então, maravilha. Vocês estão ouvindo bem a gente aí, né? Estamos ao vivo aqui. Maravilha. Então, agora é o seguinte, Fatiminha, eu quero saber o seguinte. Já teve uma vez na sua vida, assim, uma época, algum período da sua vida que você tem uma jornada maravilhosa, né? Eu conheço algumas pessoas da sua família, uma família linda, e teve alguma vez na sua vida, assim, que você pensou em desistir? Sim, várias vezes. Várias vezes. Como é que foi isso? Várias vezes. Primeiro, Marcelo, eu vim de uma família muito simples, de uma família que tinha muita escassez financeira. Né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, 13, 14 anos eu comecei a trabalhar e fui trabalhar em indústria, em tecelagem e imagine, aos 18 anos vendo as amiguinhas trabalhando em banco, em empresas, eu também queria. Eu era uma pessoa normal. O que passava na sua cabeça? Será que eu mereço? 14 anos, aí vivendo e sentindo essa escassez aí. Difícil, você fica assim, por que eu mereço isso? Por que outras pessoas têm e eu não tenho? Né? Por mais assim, meus pais, eles têm valores éticos muito fortes, que isso passou para todos os meus irmãos, mas assim, por que eu não? Vendo as amiguinhas escalando e eu trabalhando numa fábrica, né? É muito doloroso para uma criança, porque eu falo que por mais que eu parecesse uma adulta com 14, 15 anos, eu era uma criança.
Né? Então você fala assim, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho essa possibilidade? Mas eu sempre tive dentro de mim, Marcelo, eu não aceito o não como resposta, eu vou em busca do sim. Eu acho que isso é a grande diferença na minha vida. Né? E eu falei, não, o que eu tenho para hoje é a fábrica, é o que eu vou fazer. E aí eu era melhor funcionária, eu comecei a contratar pessoas que não sabiam costurar para eu ensinar a costurar, eu já fui costureira, né? E porque como eu entrei, e eu também não sabia, eu tive a oportunidade, eu comecei a ensinar outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Mas chegou com 18, eu queria ir para o banco, como todo mundo queria. As minhas amiguinhas de escola, do colégio, estavam tudo trabalhando. Qual era a cidade que vocês moravam? Em São Paulo. Em São Paulo mesmo? Eu vim de Agudos, Bauru, com 3 anos para cá. E minha vida toda foi aqui em São Paulo. E meu pai veio da roça, né? Ele dirigia trator lá, viemos para a casa do meu tio, que era militar, e ele disse para o meu pai, se você for fazer um teste e não passar, você pega a sua esposa e seu filho e vai embora, sua filha vai embora. E eu tinha 3 anos quando meu pai ouviu isso, né? Então, meu pai foi fazer um teste de motorista, ele só dirigia trator, mas ele colocou na cabeça dele, eu sei. Só que ele pensou assim, ó, eu vou chegar lá, eu vou ficar por último, eu vou ver como o outro faz, aí depois eu faço e eu passo. Chegou lá, ele foi o primeiro. Não teve essa oportunidade, mas ele acreditava muito nele, meu pai passou isso pra gente, acredite em você. Ele passou, Marcelo, né? Então assim, a gente veio galgando, e o que eu falo que decisão mudam destinos. Eu decidi que eu não ia aceitar aquilo. É isso que eu ia te falar. É exatamente isso que eu queria reforçar, mas fala mais sobre isso. Porque 14 anos não são as condições. São as decisões. Depois de 18 anos, a mesma coisa. Exato, a decisão. Mas fala. Decisão muda destino. Eu cheguei e comecei a bater nas portas, procurando, e porque eu tinha um registro na minha carteira de fábrica, as empresas não abriam as portas para mim. Caramba, sério? Sério. Se você é funcionário de fábrica, você vai morrer em fábrica. Isso, né? Sim. Eu acho que até hoje tem, tá, Marcelo? Sério? Se você tiver um registro que não é de uma área técnica, se você não tiver, você não consegue entrar nesse meio. Caramba. Você não consegue. E eu sofria com aquilo, mas eu desisti? Não, eu insisti. Comecei a forçar a porta. E aí eu fiz um teste, eu fui fazer um teste no Banco Noroeste, e apareceu lá um aparelho telefônico, naquela época, né, cheio de teclas, falou, você vai fazer um teste, se você passar, você entra. Eu nunca tinha visto aquele aparelho na minha vida, Marcelo. Eu olhei para ele, eu não menti. Eu falei, olha, neste aparelho eu nunca trabalhei. Se você me der uns 15 minutos de teste, eu faço. Ele me deu. Eu passei, entrei no Banco Noroeste. E aí eu consegui forçar a porta. Por quê? Eu não desisti e decidi que eu queria entrar no mundo corporativo. Aí entrei numa multinacional depois, na Dun & Bradstreet, participei da primeira implantação do e-commerce de varejo no Brasil com a doutora Bíblia Diniz. Né? Então assim, peraí, uma menina que veio de um lar simples, que não tinha condições, eu não tinha QI, Marcelo. E hoje em dia ainda o QI é muito forte. Sempre né? foi, né? Quem indica? Networking. Eu não tinha. E eu fui forçando as portas, ninguém me indicou. Mesmo quando eu entrei na Coca-Cola, sabe como eu entrei? Como? Um currículo na internet. Caramba. Com o currículo... Eu coloquei na internet, é isso? Eu coloquei na internet, o RH achou o meu currículo, entre milhões de currículos na internet, Deus, eu tenho esse lado espiritual muito forte, né, que Deus moveu, a pessoa de RH garfou o meu currículo e me chamou para uma entrevista. E aí é contigo. Eu falo assim, que Deus te dá a oportunidade, mas depende de você. Você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Né? Você tem que se dedicar, se esforçar. No Pão de Açúcar mesmo, eu trabalhava 16 horas. Esse detalhe aí que você falou antes, depois eu vou voltar para essas 16 horas de trabalho, que é uma baita de uma carga. Sim. Mas eu quero dizer para você que também é muito bom, todo mundo que está ouvindo a gente, entender que mesmo que você não tenha uma capacitação técnica, em vez de responder quando alguém perguntar assim, você sabe mexer nisso daqui? Não sei, mas eu vou aprender. Exato. Eu vou aprender em tempo recorde, né? Assim? Foi. E é isso que você fez. Você olhou para aquele telefone lá cheio de teclas, não, mas eu
vou dar o meu jeito. Sim. Se uma pessoa que tá ali na porta, tem uma oportunidade, aí diz, eu não sei, e para aí, não vai acontecer nada. Você tem que sair da sua posição de vitimismo, é ser protagonista da sua história. Exatamente, porque inclusive, olha só, o teu currículo foi valorizado pela experiência que você foi empilhando e acumulando ao longo dos anos. Verdade. E você teve numa multinacional, a Coca-Cola viu que você já trabalhou numa multinacional. Agora lá na multinacional te apresentaram um telefone cheio de teclas, né, que, caramba, e aí? Deixa comigo. Deixa comigo. Eu nunca tive medo, Marcelo. Eu falo assim, se um humano faz, eu também faço. Boa. Né? E se nunca ninguém fez, eu serei a primeira a fazer. Ótimo, é disso que eu tô falando. Sensacional. Meu neto, eu perguntei para o meu neto, filho, se depois que a vovó se for, como que você falaria de mim para alguém, se alguém perguntar para você quem é a sua avó? Não, minha avó é uma mulher muito esforçada, ela me ensinou que o esforço vale mais que a inteligência, você não desistir, a consistência, e uma dona de uma autoestima, porque eu acredito, eu não desisto, Marcelo, eu acho que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é possível, né? Então, assim, se a vida te dá uma situação difícil, não para diante dela, vai para cima. Como você mesmo fala, dança com teu medo, né? É dançar com o medo, dançar a dança dos lobos, né? Que você vai se vencendo a cada passo da sua vida. Exatamente. Essa dança dos lobos aí ficou marcado para mim. Ainda ficou marcado para você? Quem ainda não assistiu aquele filme com Kevin Costner, Dança com Lobos, tem essa metáfora por trás, né? Que o lobo ele representa o medo e aí vale você, já que você tem que ir. Você tem que ir. Aí você vai com medo. Então o que você faz? Você começa a dançar com medo. E qual que é o barato disso? Primeiro que você entra numa energia diferente. Porque eu vou dançar, eu não vou me opor. Sim. E, ao mesmo tempo, quando você começa e pega alguém para dançar, e ele é líder, porque lobo, né? Aliás, o maior recurso do arquétipo do lobo é a liderança. Sim. E aí você aprende com ele e começa a liderar. Sim. Ou seja, você passa a ser a liderança frente ao medo. Sim. Então, dança com o lobo, vai dança com medo. Eu aprendi isso com você, né? Essa metáfora eu já tinha assistido, mas eu não tinha enxergado dessa forma. E eu aprendi, e quando eu comecei a analisar isso que você está dizendo assim, você vai com medo mesmo. Porque todo mundo fala, mas vai com medo mesmo. Só que você tem que ir com medo e com estratégia, para aprender com ele. Exatamente. Né? Porque o medo, ele te protege. O fogo está ligado. Se você não tiver medo, você queima a mão. Porém, se você souber controlar o fogo, você não se queima. Controlar a distância, que a mão distância, vai no fogo, Então você tem que controlar esse teu medo, porque medo, Marcelo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tudo. Eu entrei, não sei, acho que não é da sua época, da Telesp, você lembra? Lembro da Telesp. Eu fui um 01. Todo mundo achava que era uma gravação. Do telefone chamado, não concordam em pagar. Favor, é falar. 101 era quando alguém ligava para alguém a cobrar. 101. 101. Tinha um 02 que era de informações. Tá. Você ligava lá e você, quero o telefone do Marcelo Lima. Ela procurava na lista e te dava. 101, você ligava a cobrar para outra empresa. A época do telefone fixo, gente, eu sou dessa época. E aí, você ligava para um 01, todo mundo achava que era uma gravação. Não era. Eram pessoas atendendo. Né? E aí eu ia transferir naquele aparelho daquele tamanho a ligação para você. E você dizia, não, eu não quero. Aí eu tinha que reproduzir um script. Do telefone chamado, não concordam em pagar. Favor, falar. E acabou. E com isso, você fala assim, Fátima, mas você entrou. Olha, eu entrei na Telesp, eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, Nextel, Coca-Cola. Quem não tinha chance nenhuma, Marcelo, se eu tivesse ficado com medo. Se eu não tivesse enfrentado ou dançado com o lobo, se eu não tivesse me exposto, porque o que a gente tem medo é da exposição. E não é fácil se expor. Não é fácil. É você vencer a você mesmo, o seu medo interno. Né? Eu falo que eu tive coragem de transformar a minha dor, né, aquilo que doía em mim, em método. Né? Eu comecei a ajudar outras pessoas a saírem, a dançar com lobos. Eu brinco assim, hoje eu faço um balé
com vários lobos, né? E de pessoas que conseguem. Eu falo, se eu consigo, você também consegue. Agora tem um ponto que você falou aqui, que é da Coca-Cola, que você disse assim, de milhões, a Coca-Cola, alguém lá da Coca-Cola foi lá, puxou uma folha e apareceu ali a Fátima Sim. daquele currículo. Foi a folha do seu currículo. Sim. E aí fica parecendo que foi sorte. Não é sorte. Mas não é sorte. Não é sorte. E por que não é sorte? E é bom a gente falar sobre isso. Porque quando ela puxa o seu currículo, se ela batesse o olho e percebesse que você não tem o perfil, o que ela ia fazer? Descartar. Abrir a gaveta, engavetar o seu currículo. Sim. Simples assim. Sim, sim. Mas não, o que ela viu? Que você já tinha passado por outra multinacional, que você já tinha passado no chão de fábrica, né? Produção. Produção. Entende? E uma multinacional, ela preza também pela experiência, por tudo que você já viveu. Você já viveu o chão de fábrica. Você já viveu e já entendeu tudo que acontece em vários aspectos das operações que tem dentro de uma empresa. Sim. Então isso acabou valendo demais. Mas você sabe, Marcelo, que o chão de fábrica me ensinou muito sobre processo. Então, para você construir uma calça, tem vários processos. Exatamente. Né? É por isso que eu, com todo carinho do mundo, Sim. Tudo bem, eu cheguei a trabalhar em algumas empresas assim que são de produção, tal. Por exemplo, trabalhei na Petrobras, trabalhei numa empresa chamada, acho que antigamente chamava Mansueto Perotti, que é de exportação. Trabalhei com máquina na datilografia. Trabalhei com Telex. Telex, caramba! Mas que eu quero... Eu fiquei surpreso porque quando você fala, caramba, se a pessoa só teve experiência no chão de fábrica, às vezes para entrar num cargo um pouquinho melhor já tem um pouco de barreira. Né? Muito. Mas é a persistência, é aquilo que você falou, né? É a persistência. Assim, de não aceitar o não. E é uma coisa que o autoconhecimento ajuda muito, Marcelo, porque assim, minha mãe, devido a uma vida simples, ela falava assim, eu odeio vender. Detesto vender. Eu cresci escutando que vender era ruim, Caramba. Que vender dava dor de cabeça. Só o que me salvou, Marcelo, quando eu precisei? Vendas. Eu me separei, eu tinha 2 crianças pequenas e me vi sem emprego, eu fui trabalhar com vendas. E assim, com aquela mentalidade que vendas era ruim. Vendas te faz mal, vendas é constrangedor, vendas te aperta, e não é fácil porque assim, é uma crença. Uma crença que veio de mãe. E forte. Não é fácil. Não é. Pô, você ouviu sua mãe inúmeras vezes, vendas não é algo bom, né? Aliás, um monte de gente, quantos amigos meus, eu vou lá ter uma entrevista de emprego, se for sobre vendas eu não... Exatamente. Não, eu fui fazer uma entrevista no IG, aquele portal que era na época do cachorrinho, do cachorrinho, e aí eu fui fazer uma entrevista para a SAC, para a supervisora de SAC. E conversando lá, aí o diretor disse assim, o seu perfil é de vendas. E eu pensei, eu não quero vendas, eu não quero a área de vendas. E eu fui selecionada para vendas. Então, vendas me salvou muitas vezes, Marcelo. Vendas me abriu portas de emprego. Eu vendia no porta a porta, visitando empresas, e numa dessas porta a porta, eu atendi o presidente de uma empresa da RPS, e eu não sabia que ele era o presidente, eu achei que era o gerente da loja. Ele me convidou para ser supervisora de vendas dele em outra unidade. Caramba. Ele me descobriu ali. Então eu falo que venda salva vidas, né? Que venda é um ato de amor, como eu aprendo com você mesmo, né? Que venda salvou minha vida, sustentou minha casa, sustentou minhas filhas. Agora, você já é uma pessoa que não tem medo, que vai lá, se expõe, ótimo. Mas eu quero saber o seguinte, você contou aí muita história sobre ter trabalhado em várias empresas, mas tem um ponto importante, hoje você sobe no palco, né? Hoje você está no palco, aplica treinamentos, ajuda as pessoas em escala a ter uma nova carreira, uma nova profissão, para poder fazer isso daí que você está falando, para na hora do aperto você se salvar com uma carreira paralela, com uma profissão paralela, com um conhecimento que você pode colocar em prática e fazer um dinheiro. Sim. Me diga, como é que foi essa história de ir pro palco? Sair... eu vou dizer o seguinte, inclusive. Sair
plateia, eu acho que você nunca esteve na plateia. Eu acho que você nunca esteve na plateia, mas a pergunta é, qual foi o momento que você tomou a decisão de vou subir no palco, vou começar a fazer esse trabalho? Assim, desde pequena, Marcelo, eu brincava, eu era a dona da brincadeira, vamos colocar assim, a dona da bola, né? Só brinca-se comigo do jeito que eu quero, porque a bola é minha. Então eu era a protagonista, eu brincava de teatro, eu estava no palco, eu era a dona da empresa. E conforme eu fui trabalhando com pessoas, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Pessoas dá muito trabalho, Marcelo, muito trabalho. É aquilo, né? Para quem vai ser... Ou, por exemplo, quem tem uma profissão de terapeuta, psicólogos, terapia holística, psiquiatra, treinadores, coaches, precisa entender e gostar de gente. Sim. É isso aí. Porque pessoas dão muito trabalho e pessoas têm muitos perfis, segundo o Jung, 16 perfis, né? Então dá muito trabalho, mas eu gosto de trabalhar a pessoa. E trabalhando nas empresas, formando pessoas dentro das empresas, eu me vi me colocando em cima, às vezes de um palco ou à frente, conduzindo uma dinâmica, e isso me fez muito feliz. E hoje, em cima dos palcos, eu realizo um sonho, Marcelo, que é estar em cima de um palco, formando uma quantidade maior de pessoas. O palco me realiza como pessoa, como profissional e como gente. É isso que eu ia te perguntar, né? Qual foi a mudança? O que o palco traz para você? Isso aí. Realização. Eu vejo assim, quando eu vejo o brilho no olhar de alguém que está sentado, e a hora que eu desço, eu falo assim, cara, você mudou minha vida. Nossa, eu te agradeço. Marcelo, teve um CEO de uma empresa que ele estava com crise de pânico. Caramba. E nós aplicamos aquela técnica da flecha, né, que eu aprendi no curso. E após isso, uma semana depois, ele me mandou um WhatsApp. Fátima, nós aplicamos em toda a empresa. Nós fizemos um workshop e o final foi a flecha que nós fizemos, tal. E uma semana depois ele me manda um WhatsApp dizendo assim, graças a Deus, eu assumi o controle da minha vida, Fátima. Eu não tenho como te agradecer. Tem recompensa maior de você ouvir isso? Ah, não tem. Não tem preço. Né? Não tem. Isso me faz feliz. Então eu sinto que em cima do palco eu tenho uma missão, um propósito, falar do método que eu criei, que facilita, que encurta caminho, porque eu gosto de ensinar, Marcelo. Eu gosto de formar pessoas. Eu peguei pessoas que não eram da área e formei, montei academia dentro da Coca-Cola, dentro do Pão de Açúcar, para formar pessoas de base a terem a oportunidade que eu não tive. Ótimo. Eu quero dizer uma coisa importante. Por exemplo, você está falando que faz um trabalho com dinâmicas de alto impacto, dinâmicas emocionais com empresários. Tem uma coisa que a gente às vezes fica preocupado, né? Ah, eu vou fazer um trabalho assim com um empresário. Será que vai ser bom? Será que não vai? Eu tenho um mentorado que ele é médico e ele faz um trabalho exclusivamente para médicos. E quando ele faz o evento presencial dele com médicos, e que muitos deles são autônomos e alguns são empresários, ele pega e faz a experiência mais profunda possível, justamente porque ele sabe que impacta demais as pessoas, né? Sim, sim. E a gente sabe que o CNPJ não é maior do que o CPF, né? Exato. Quer dizer, tem uma limitação, é a própria pessoa. Então, se a pessoa ela está se desenvolvendo, ela tem alguns passos diferenciados, porque ela se encontrou, ela agora entende mais sobre ela vai conseguir controlar muito mais tudo aquilo que a impede de avançar, e ela consegue alavancar os seus negócios, suas empresas, sua empresa, enfim. Né? Ela percebe, ela sai um pouco do ceticismo, né, Marcelo? Porque, veja bem, você quebrar uma tábua, quebrar uma flecha, um vergalhão, para essas pessoas... Ou fazer, mesmo que seja visualização. Visualização. Eu me lembro, Fátima, olha só o que aconteceu comigo. Uma vez eu estava aplicando um treinamento de liderança para uma empresa, e eram 2 dias. No primeiro dia, no final do dia, o que eu fiz? Eu trabalhei mais uma questão mais técnica, de liderança, tal, né? Preparando o caminho. Isso, diagnóstico, identificação, tudo mais, tudo certinho. Os perfis, aí fui trabalhando isso. E no final do dia, para fechar o dia, eu fiz uma visualização. E aí foi profunda.
Então, muitas daquelas pessoas que estavam ali, que eram todos líderes de uma empresa, muitos deles ficaram emocionados. E a empresa mandou a psicóloga da empresa para assistir o treinamento. E por algum motivo, chegou no final do dia, ela me encurralou, veio com um dedão na minha cara, do tipo, você não podia fazer um negócio desse, e não sei o que e tal. E eu, super tranquilo, sabendo do que eu estava fazendo, Sim. eu fiquei inteiro, né? E a galera, porque como ela veio já desde lá do fundo do salão, porque isso é um absurdo, e não sei o que, Nossa, veio que situação. vindo para chegar até a mim, o pessoal, de repente, achou que o que está acontecendo? O que o Marcelo fez? Né? Então o pessoal, sem entender muito, veio junto com ela. Então veio aquela galera toda em cima de mim. E ela, na minha cara, porque você não podia fazer isso, não sei o quê. A forma como eu respondi a isso, eu ganhei todo mundo. O que você Então fez? as pessoas, não, eu fiquei tranquilo, falei, não, mas o que eu fiz está tudo certo, está tudo bem. Eu fiz uma visualização agora, que é um relaxamento, para as pessoas se sentirem bem, Sim. para poder sair daqui em alta astral. Por quê? Porque a visualização que eu fiz foi para ativar a alegria, sabe? Sim. As pessoas choraram, né, emocionadas, mas pelo sentimento positivo, não um sentimento negativo. Sim. Né? Então, da forma como eu respondi e fui explicando para ela, mas não pode fazer ninguém chorar. Quer dizer, né, fazer ninguém chorar, mas foi sentimentos positivos, né? Sim, sim, sim. Mas enfim. E vamos dizer assim, um dos donos da empresa estava junto. Um dos donos, né? Eles eram em 3 ou 4 e um deles estava lá. E tá tudo certo. Acabou esse primeiro dia. E eu ia aprofundar mais no dia 2. Eu ia colocar o pessoal naquela, né, Mas como aconteceu tudo isso, chegou no dia 2, então eu tive que refazer o dia. Sim. Para poder, porque eu falei, pô, se só com a visualização ela já ficou ela assim? já espanou, apesar do pessoal todo ter gostado, eu falei, pô, no dia seguinte não vai ser bom. Então é melhor eu não continuar assim, eu reformulei o dia 2. Mas chegou logo no começo do dia, um dos donos, ele virou para mim e falou, aí ela já não veio no segundo dia, ele virou para mim e falou assim, faça o que você quiser fazer. Você tem carta branca, minha carta branca aqui para você fazer o que você quer fazer. O que você quiser fazer. Mas eu não fiz. Na hora eu falei assim, é melhor eu não mexer com isso, né? Deixa quieto, eu vou. Aí eu fiz o segundo dia, técnico também, para não mexer com uma coisa que de repente, sei lá, né? Aí eu fiz uma palestra em uma empresa, foi o mês passado, era uma palestra para 280 fornecedores, e eu falei assim, mas só mostrar, sair do automático, eu quis fazer uma visualização, né? Eu fiz o círculo de excelência, Marcelo. Massa. Você imagina, assim, 284 fornecedores e o board da empresa todo na primeira fileira, né? Eu falei, eu pedi permissão, né? Falei, olha, eu posso fazer, eu tenho uma dinâmica, não vai mexer com, é só para você se empoderar, expliquei da PNL, tudo, fiz a fundamentação que eu aprendi a fazer com você, muito bem feita, fiz. Quando terminou, Marcelo, todo mundo aqui, sabe, soltou aquele grito primal, tudo, né? E eu fiz até com um pouco de medo, que eu falei assim, a primeira vez que eu faço isso com tantas pessoas dentro de uma empresa, qual será a reação? Quando eu desci do palco, o diretor chegou e falou assim, que coisa maravilhosa, como a gente se liberou, como a gente se soltou, como é bom a gente se autoconhecer, e várias pessoas, então, o que falta às vezes, é falta de conhecimento, que isso transforma vidas. E justamente assim, por exemplo, a psicóloga naquela minha experiência, ela deu aquela espanada, mas, cara, as pessoas sentiram. Com certeza. Quem estava ali e sentiu, sabe que foi bom. Destravou alguma coisa dentro dela. Destravou alguma coisa. Destrava, Marcelo. Eu faço assim, a gente é que nem uma cebola. Cada ação, cada treinamento, cada coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirando uma camada. A gente tem sempre alguma coisa a descobrir sobre nós mesmos, né? Exatamente. Então, quando você está num evento desse, como você fez ali, as pessoas estão
se liberando, se soltando, entrando em contato com a sua emoção, que hoje, nesse mundo de inteligência artificial, da IA, Sim. as pessoas estão parando de pensar, estão parando de sentir. Então, quando você traz um movimento desse, que a pessoa se volta para si, eu tenho sentimento, eu tenho uma dor aqui que eu estou passando em cima, né? Que nem assim, eu passei em cima de muitas dores para estar aqui, Marcelo. Eu tive que passar que nem um trator em cima de mim. E aí? Tem que se cuidar agora, né? Exatamente. Daquelas dores que você passou em cima. E só para encerrar essa ideia do que a gente está falando sobre mundo empresarial, na semana passada eu tenho um mentorado também, que o nome dele é o João Laurentino. Incrível, maravilhoso. Um abraço para você, para a Fê. O João, né, assim, é a pessoa, é a alegria em pessoa, né, sensacional, assim, com essa mesma energia que você tem. E ele falou assim para mim: Marcelo, tem uma empresa aqui que está me contratando, eu nunca tinha ouvido falar isso, exclusivamente para trabalhar o emocional da galera. Porque eles estavam vivendo uma liderança tóxica, autoritária, super complexo. Eu não acho que o líder não deva, em alguns momentos, pressionar. Tem que ser firme. Eu sou uma certo? líder enérgica. Ótimo. A gente não está falando que é para ser... Um líder bonzinho. O bonzinho, não. Ou um pai ou uma mãe, um líder mãe. Não é isso. Mas eles estavam com uma experiência muito ruim, tinham passado por uma experiência muito ruim e queriam que o João fizesse um trabalho de reemocionar, vamos dizer assim. Sabe, startar. Reengenharia emocional. Emocional, boa, ótimo. Então, ele foi lá e fez assim, e fez das experiências mais profundas emocionais que tem. E ele falou, foi sensacional. Sim. Por que eu estou dizendo isso daqui, junto com você, que você faz isso também? Porque às vezes a gente sabe que na internet o pessoal vai falar um monte de coisa. Tem gente que... Quantas vezes eu não sou xingado lá nas redes sociais? Eu vou lá, apago o comentário e pronto. Né? A minha avó dizia assim, pô, se toda vez que você estiver passando na rua ou de moto, um cachorro ficar latindo para você ter que latir de volta para ele, vai ser um problema. Então eu não faço isso. Nunca tinha escutado isso, legal. Eu não faço isso. O que eu faço? Simplesmente vou lá, eu excluo o comentário da pessoa, bloqueio a pessoa, porque ela não está preparada para isso daí. Então, tá ótimo. E simples, e a vida segue. Sim. E vambora. Então, todo dia eu sou xingado nas redes sociais por pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento e não sabem. E tá tudo certo. E, por exemplo, quando estamos falando sobre o mundo corporativo, a gente percebe que, por exemplo, eu fiz uma vez um trabalho para a Panasonic muito profundo, também para líderes, e que foi excelente, eles amaram. E por que eles amaram? Porque eles entenderam que o emocional é para ativar dentro da pessoa mais resiliência, Sim. mais vontade, força de vontade, sabe? Querer alcançar os objetivos e superar as metas que a pessoa tem dentro da empresa. Sim. E trazer mais resultados para a empresa, alta performance humana. Exatamente. Né? Na Coca-Cola eu fazia muita dinâmica, Marcelo, mesmo sem ter ainda o curso de treinador que hoje eu tenho, fiz com você, e eu fazia por instinto. Aprendia, fazia e aplicava. Eu tive os meus melhores resultados das empresas que eu tive, foi movimentando as pessoas, fazendo elas entenderem o motivo que elas estavam lá e qual que era a razão de ser. Por quê, Marcelo? Quando eu te falo que eu sou uma líder, não sou daquela boazinha, você é leonino como eu, a gente não tem a mão muito flexível, a gente é firme. Eu sou muito firme em gestão de equipe. Eu falo que o justo pelo justo. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é entregar resultado, outra coisa é ser meu amigo, a gente sair para almoçar junto. Resultado é resultado. Ótimo. Só que quando você deixa claro isso para a equipe entende isso, e você motiva o que é de bom nelas para elas entregarem resultado, elas entendem o propósito da gente entregar essa água aqui, eu preciso entregar X mil dessa capacidade, porque nós vamos ter isso e isso mantém emprego de X pessoas. Todo mundo entrega. Então, isso é emocional. Você vai mexer ali com o que energiza a pessoa. Energizar a pessoa. Exatamente. Exatamente.
E eu gosto de dizer o seguinte, que a galera que está aqui, talvez, tem muita gente que está começando a ouvir pela primeira vez tudo isso que a gente está falando aqui. E o que é importante é que esse é o grande diferencial que a gente tem. Não é verdade? É verdade, é verdade. Porque o trabalho que a gente faz hoje tem... Eu consigo muito bem separar e classificar, por exemplo, eu dou aula, eu comecei a trabalhar com 14 anos assim como você. E comecei a dar aula cedo, com 14 anos, e sou professor desde então. E eu sei separar e entender muito bem a diferença que é quando você está como professor, como você está como mentor e como você está como treinador. E quando a gente faz os treinamentos, e nesse papel de treinadores que somos, que temos, a gente sabe que temos um diferencial. E no mercado, não são todos os treinadores que conseguem ativar as pessoas nessa parte que a gente está falando sobre o emocional. Sim, sim. O reencontro com a alma, o reencontro com os seus valores, com o seu propósito, etc. Isso muda todo o jogo, Marcelo. Isso muda o jogo. Quando eu parei, foi em 2023, que eu me aposentei, eu falei, e as empresas começaram a me chamar para dar consultoria, eu falei, eu preciso ter algo de diferencial, além da minha experiência. O que eu fui buscar? Inteligência emocional, pegar toda aquela minha bagagem e colocar ali como treinador, como que eu ia trabalhar isso nas pessoas. Se você me perguntar, Fátima, qual que é o seu grande poder, qual que é o seu poder? É trabalhar pessoas e processos. Esse é o meu grande poder. Eu consigo colocar dentro dos processos as pessoas certas, eu consigo fazer com que as pessoas deem resultado de alta performance, porque eu trato a pessoa e não a função. É o grande diferencial. Em todas as empresas que eu trabalhei, desde quando eu fui lá do chão de fábrica, e sem perceber eu já era uma líder, eu ensinava as pessoas assim, o que eu entendia que essa pessoa motivava ela, eu usava aquilo para trazer resultado. Se ela era feliz, vamos lá, vamos. E assim que eu trazia resultado para as empresas. Como você mesmo disse assim, ser treinador é maravilhoso. É uma recompensa para quem gosta de formar pessoas, né? E quando você entende os processos que levam a pessoa a te procurar, aí você está no seu propósito de vida. Maravilha. Fatiminha, diz Sim. assim para mim, para o pessoal que está ouvindo a gente, o que você poderia dizer para aquelas pessoas que de repente estão passando, às vezes, por uma dor, ou estão passando por uma transição, que às vezes elas não estão sentindo uma esperança, não estão sentindo força para se reerguer, às vezes até para recomeçar, né? Como você é uma pessoa que já passou por várias dores e muita superação, o que você poderia dizer para essa galera que está aqui, para a gente Não finalizar? desista de você. Você é o seu melhor ajudador. Quem vai tirar você dessa situação é você. E não desista, insista. Né? Busque capacitação, a gente sabe, Marcelo, que tem muita capacitação, inclusive sua, minha, no YouTube, gratuita. Então, a barreira do dinheiro, ela não existe. O que existe é a sua barreira. Então, eu busquei muito treinamento gratuito. Te conheci assim, né? Assistindo no YouTube. Então, eu busquei muito treinamento, eu fui atrás, eu não desisti. Então, uma frase que marcou minha vida e é que eu uso sempre, decisão muda destinos. Então, você precisa decidir não ficar onde você está. Saia do lugar, se movimente. Né? Então, eu brinco, né? Até água parada dá dengue. Então, tudo que está parado não é bom. Então, se movimente, vá atrás do que você acredita, busque autoconhecimento, saber qual que é o seu grande poder. O que eu sei fazer bem, eu sei fazer um bolo bem, faça um bolo e venda bolo. Eu não sei vender, aprenda. Eu falo que tudo é treinável, Marcelo. Tudo é treinável. Se eu estou aqui hoje conversando com você, que é uma honra, gratidão do fundo do meu coração, é sequência, é consequência das coisas que a gente vem fazendo, né? E se eu hoje falo dessa dor sem chorar, é porque eu curei essas dores. Então é você transformar a ferida em vitória, em método, em processos para a sua vida e para você ajudar a transformar até dentro da sua casa, seus filhos, né? A sua esposa, o seu esposo, e dizer assim, não, a gente não pode desistir, vamos para cima.
Eu acredito muito assim no seu poder e na sua atitude. Eu acho que uma coisa que não pode faltar para a pessoa é atitude. Atitude. Eu já vendi de um tudo, Marcelo, Maravilha. até dedetização. Aí, tá vendo? Eu ia te perguntar qual que é a sua frase, mas você já falou aqui. Agora a pergunta é a seguinte, para a gente poder encerrar esse bate-papo maravilhoso que eu estou tendo com você aqui. O que é inegociável para você? O que realmente, assim, eu não abro mão disso aqui sobre a vida? Ética, respeito. Eu não abro mão de ser transparente, Marcelo. Ser o que você é. Não pintar bastidores e entregar outra coisa no palco. Uhum. Eu falo assim que eu só falo de coisas que eu vivi, por onde eu passei. Então eu não te conto histórias de um livro que eu li. Então para mim, respeito e transparência é inegociável. Que massa. Muito bom. Então você ensina o que você vive e vive o que você ensina. Exato. Aí, maravilha. Fatiminha, obrigado, querida. Eu que te agradeço, do fundo do meu coração. É muito sincero, você mudou minha vida. Ah, maravilha. Foi uma honra ter você aqui, viu? Obrigada. Obrigado por atender o nosso chamado, de vir aqui participar com a gente no nosso Lilman Podcast, que a gente está... Excelente! Não perca nenhum dos episódios. Aí, a gente está retomando, né? A gente já comecei e parei por algum tempo e estamos retomando. Maravilha. Obrigada. E para você, um excelente dia. A gente vai ter mais episódios agora no período da tarde de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. A gente se vê no próximo Lilman Podcast. Valeu, gente!